Fala galera, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um módulo de introdução à programação de computadores. Dessa vez vamos falar um pouco mais sobre introdução a algoritmos e pseudocódigo. Veja, o que vimos no último módulo em si? Vimos bastante coisas sobre o pensamento computacional e os seus quatro pilares, que é a decomposição, reconhecimento de padrões, a abstração e o algoritmo. Nessa aula a gente vai introduzir mais e ver um pouco mais sobre essa questão do algoritmo em si e como ele se pode se transformar no pseudocódigo, para depois a gente começar a entrar na lógica de programação. Então, vamos lá? Primeiramente, a gente vai ver o que que é um algoritmo, qual é o problema de se ter um algoritmo não bem definido, que é o que leva ao problema da ambiguidade. Depois, falaremos um pouco sobre como podemos transformar essa ideia de algoritmo, aquilo que a gente desenvolveu já no pensamento computacional, em um código em si, um pseudocódigo, por assim dizer, que seria a nossa ponte entre o ser humano e a máquina. E por último, veremos um pouco de exercício de fixação, apenas para vocês fazerem quando terminar o módulo. Vamos lá. Primeiramente, vamos definir o que é um algoritmo. Algoritmo, formalmente falando, é uma sequência finita, clara e efetiva de passos para resolver um problema, como, por exemplo, uma receita de bolo, um manual de montagem de móveis, a rota que um aplicativo de GPS traça. Então, um algoritmo em si é como a gente define como vamos fazer algo, que geralmente é definido como uma sequência de vários passos que tem fim e ele sempre está feito de uma forma bem precisa e que a gente consiga entender. Não é meramente uma questão de, digamos que para fazer um bolo eu preciso colocar um pouco de sal. Não, ele não vai falar exatamente um pouco de sal. Um algoritmo que é bem definido em si, ele não fala um pouco, ele fala em si a medida em específico. Podemos ver aqui no próximo slide justamente esse exemplo, uma receita de bolo, onde a gente tem leite, açúcar, extrato de vanila, ovos, trigo e sal. Eh, um algoritmo em si ele tem que ter eh, finitude, ou seja, ele deve ter fim, ele tem um número finito de passos, a gente consegue contar todos esses passos. Ele deve ter clareza, ou seja, ele não deve se voltar naquela ideia de um pouco de sal, ou um pouco de trigo, um punhado de trigo, ou, enfim, esses termos que são muito vagos em si, não tem um padrão, não é o que caracteriza um bom algoritmo. Um bom algoritmo em si fala em si a medida específica, fala gramas, às vezes fala centímetros se for fazer uma construção, e essa é a ideia no geral quanto à clareza, de não ter ambiguidade. Outro ponto é a efetividade, que cada instrução deve ser básica o suficiente para ser executada na prática, ou seja, a gente deve ter uma coisa bem simples e direta. A gente não precisa dar muito rodeio, complicar muito em si a aula, se ela é mais simples de ser resolvida. Eh, por último, a gente tem a entrada e saída. Um algoritmo tem zero ou mais entradas e uma ou mais saídas. No geral, a gente pode ter um algoritmo que apenas passa só uma mensagem, ou então às vezes pode ter um algoritmo que a gente recebe uma mensagem, recebe uma informação e passa essa mensagem. Por exemplo, digamos que a gente tem uma mensagem de bom dia que um computador quer passar. Para ele me dar um bom dia personalizado para mim, ele deveria saber meu nome. Então, primeiro a gente teria dar como entrada o nosso nome para o computador dar como saída para a gente a saída de, bom dia, Matheus. Esse é um exemplo. Agora entrando na questão do problema da ambiguidade. Como vimos, a linguagem humana é ambígua. Um pouco de sal em si não é o termo mais adequado para a gente poder fazer um algoritmo ideal. O computador não entende essa ideia de um pouco, se embora hoje em dia, a gente até com as LLMs surgindo e tudo mais, a gente até pode ensinar um pouco esses termos, mas enfim, eles poderiam ainda ter que definir o que seria um pouco no espectro dele, das próprias LLMs, mas num contexto geral, fora desse contexto das LLMs em si, que seriam as IAs de grande escala que a gente tem e tudo mais, a gente, no geral, tem que definir uma instrução bem precisa. Como é que a gente pode escrever nossas ideias de forma que uma pessoa entenda, mas que seja também estruturado o suficiente para o computador? A resposta para essa pergunta vem com essa imagem do lado, que é o algoritmo receita de bolo. O que que é isso que a gente está vendo do lado? Na parte da esquerda. Isso nada mais nada menos é do que um pseudocódigo. Quando a gente vê esse pseudocódigo, a gente vê com clareza o que ele quer passar para a gente, a ideia do algoritmo. Veja, declare, no caso, vamos falar que existe essa quantidade de sal em gramas como real. Real, a gente vai ver mais posteriormente, que é uma medida para pontos flutuantes, ou seja, medidas que são decimais, 5.3, 4.2, números que têm essas vírgulas após ele. Vemos que ele define quantidade de sal em gramas igual a 5,
Ele foi bem preciso quanto à informação. Depois ele fala que tem que misturar os ovos, a farinha, o açúcar, adicionar o leite, adicionar mais sal e coloca especificamente a quantidade de sal que a gente deseja, no caso, 5 gramas. E depois batemos a massa e colocamos no forno. E aí o algoritmo se acaba. Ainda se quisesse ser mais específico ainda, a gente poderia ter colocar no forno por 40 minutos, 50 minutos, 1 hora, o tempo que levar em si para aquele bolo ser feito. Aí entramos no tema, o pseudocódigo, a ponte entre nós e a máquina. O pseudocódigo, como o Portugal em si, que é o que estudaremos mais adiante nas próximas aulas, atua como nossa verdadeira ponte entre a linguagem humana e a linguagem de máquina. Ele usa uma sintaxe em português, o que torna acessível para iniciantes. O foco deixa de ser a sintaxe complexa em uma linguagem como o Python, que é uma linguagem mais de alto nível. A gente também vai trabalhar mais essa questão do que é uma linguagem de alto nível, uma linguagem de baixo nível, e passa a ser totalmente a ser focado na lógica de programação. Ou seja, o pseudocódigo nada mais nada menos é a nossa forma de escrever a lógica de programação de uma forma que o computador vai poder entender. A gente vai deixar essa mensagem mais clara para ele. Uma demonstração prática de poder falar disso é somar dois números. A linguagem natural seria a nossa linguagem, a do cotidiano que a gente fala. E o pseudocódigo é como a gente escreveria isso de uma forma bem clara, que nem um algoritmo mesmo, definindo o máximo de detalhes possíveis para ser expressa essa ideia. Vamos lá. Somar dois números. Linguagem natural, pense em dois números. Em vez de pensar em dois números, a gente pode escrever já no pseudocódigo. Vamos falar que existe um número 1, um número 2, e existe a soma, que é um outro aspecto que vai ser um número também. Segundo passo, me diga o primeiro número em código, pseudocódigo, que é como a gente escreveria a lógica mesmo, já de programação, por assim dizer. A gente, em vez de dizer, me diga o primeiro número, a gente faria escreva, aí eu botaria a mensagem, digite o primeiro número. E depois a gente colocaria o leia. O que que esse leia vai fazer? Lembra aquela história que eu falei mais no início da aula, que a gente tem que, às vezes, passar uma mensagem pro computador para ele devolver pra gente? Às vezes para dar uma personalização, por exemplo, se eu passasse meu nome Matheus para o computador, para ele me retornar um bom dia personalizado, por exemplo, bom dia Matheus, ele me pediria o meu nome. E esse leia é o que ele faz. Esse leia é o que ele pega, é o que ele faz de pegar a informação em si e passar para o computador. O escreva é a mensagem que a gente vai querer que o computador passe para a gente, por assim dizer. E vamos para o terceiro passo. Agora me diga o segundo, no caso, o segundo número. Aqui, como eu disse anteriormente, linguagem natural em si a gente não foca muito na questão de ser claro, às vezes, e por isso que a gente entra na questão do pseudocódigo, para trazer essa clareza de forma mais específica. Aí entramos na segunda parte, que é escreva. No caso, o computador, a gente vai ensinar, vai pedir para o computador fazer isso. Ele vai pedir para eu falar o meu segundo número. Que nem quando eu passava o meu nome para o computador, agora eu vou passar o segundo número para ele. E assim ele vai ter o número 1, o primeiro número que a gente foi passado, e o segundo número que a gente passou. Agora a gente entra na quarta etapa, que é eu vou somar aqui. A soma em si, lembra que lá na primeira etapa a gente declarou que existia um número 1, vai existir um primeiro número, vai existir o segundo número, vai existir a soma. A soma em si, ela vai ser o outro número que a gente teria. A gente só chamou de soma pelo fato de deixar mais explícito o que a soma seria, no sentido de o que ela vai fazer. Quando eu chegasse na quarta etapa, a ideia é que eu somasse o primeiro número mais o segundo número. E para deixar isso de forma mais clara possível, ter o nome soma para o nome desse outro elemento é o mais ideal, mais explicativo e claro para o processo todo. Lembre-se, um algoritmo tem que ser sempre claro nesse sentido. Então a soma vai ser o quê? Vai ser um número que a gente não sabe quem é, e esse número vai ser o quê? Ele vai ser a soma do primeiro número que a gente pegou com o segundo número, e assim teremos a soma, que seria a soma do primeiro número com o segundo. E o quinto passo seria, pronto, o resultado é, em vez de dizer pronto e qual é o resultado, a gente escreveria para o computador. Ah, computador, me fale qual é a soma dos dois números. Aí passaríamos essa mensagem e passaríamos o que é essa soma em si, no final de tudo. Veja, apenas para deixar mais claro, escreva, leia, essas são funções que a gente tem na programação do Portugal e elas vão ser extremamente essenciais ao longo do nosso curso,
vamos usar bastante elas. Então, vamos ver um pouco mais disso nas próximas aulas, mas hoje ficaremos só com isso. Aqui tem alguns exercícios de fixação. Todos vocês podem ver todos os exercícios de fixação que temos. A gente tem 6 exercícios de fixação que vocês poderão enviar pela Classroom. E assim que vocês enviarem, vocês vão poder prosseguir para a próxima etapa do curso, que é a próxima aula, aula de número 4. Então, até breve, pessoal. E esses são os 6 exercícios que a gente tem para essa aula.